Eu e animes de mecha não olhamos olho no olho, sabe? A gente se encontra nas mesmas festas, a gente puxa assunto às vezes, mas geralmente não nos relacionamos além do superficial. E se você me acompanha faz um tempo, isso não chega a ser novidade. Eu acho o Evangelho muito porta de entrada para apreciar qualquer coisa que vem dali. Eu já interagi com uma penca de crinjola com síndrome de adolescência tardia que se projeta no Shinji, então isso não me ajudou a ter mais respeito pela obra. Darling the Franxx. Macross é legal, mas eu não vou mentir que eu não vejo como se fosse filme da Disney. Eu presto mais atenção nas músicas do que na temática, sem falar que, dependendo de qual você pegar, um nível de qualidade bem inconsistente. E não é como se tivesse saído muita coisa da franquia depois do Macross Delta. Ganda tem o mesmo problema de inconsistência, mas comigo é um caso curioso onde tudo me interessa em Ganda, menos os mechas. Eu escuto o diálogo e o comentário político e tô completamente de acordo, mas quando começam as brigas de Gunpla, eu sinto como se eu estivesse vendo o G.I. Joe japonês e me seguro pra não cair no sono pensando em formas melhores de ilustrar aqueles conflitos. Gurren Lagann é ok. Em certos pontos é muito foda, mas eu acho a segunda metade um tanto quanto o retorno diminuído dos pontos altos temáticos do primeiro ato, e a maluquice de derreter o cérebro dos últimos episódios da Anti-Espiral e o Ultra Super Tengen Toppa Gurren Lagann Master Blaster não me ajudou muito também não. Ah, você ouviu isso? Não se preocupe, foi só minha credibilidade indo embora da sala depois dos fãs de mecha ouvirem o que eu acho. Na real, eu não sei explicar o que me falta pra gostar de anime de mecha. Não é como se eu fosse contra o conceito, e é um dos pilares da indústria dos animes, tanto quanto o gênero de esporte ou os shonens porradinha da Jump. Mas acredito que por mechas terem um foco maior em histórias com dramas de personagens, você se engajar no elenco é o que realmente vai vender a obra muito mais do que qualquer design legal que colocarem na sua tela. E se os personagens não te engajaram, você não vai tirar muito proveito. Ainda assim, eu não sou de julgar o livro pela capa. Antes de dizer se é bom ou ruim, eu tento engolir o preconceito e dar uma chance ao que estou vendo. Então nada me impede de eventualmente achar um mecha que eu dê valor. Foi assim que eu dei uma chance para Hazefon alguns anos atrás e acabei achando muito bom. E curiosamente, um dos diretores do filme de Hazefon também foi eventualmente ter sua própria carreira como diretor. E em colaboração com meu roteirista favorito dos animes, Dai Sato, eu estive de olho nesse anime faz um bom tempo. Estou falando obviamente do projeto original do Estúdio Bones, lançado em abril de 2005 a abril de 2006, O Salmo dos Planetas, Eureka 7. Deixa eu te levar para o ano de 2005 por um breve instante. Um ano onde memes do Chuck Norris ainda eram engraçados, o YouTube tinha acabado de começar e Skank e CPM 22 competiam com o Latino para ver quem ganhava o título de maior hit do verão, apenas para perder para Shakira. Eu tenho muita nostalgia pelos anos 2000 e isso se reflete muito no meu gosto por animes. Eu ainda estava no ensino fundamental nessa época, meu conhecimento de anime se resumia a ver as reprises dos episódios fillers de Inuyasha antes de ir para a escola, pensar o quanto aquele desenho não ia para lugar nenhum enquanto fazia minhas tarefas e brincava com meus colegas e voltar para casa bem na hora para ver Sonic X na falecida. E em parte eu me questiono como a Eureka 7 não chegou a ser dublada aqui. Esse tipo de anime infantil standalone de 50 episódios é o arquétipo perfeito para o sucesso, feito as outras programações importadas no horário nobre da gente, como Beyblade, ou Gunstar Races ou Dinossauro Rei. Ele teve uma ótima recepção nos Estados Unidos por ter sido dublado lá e até hoje é visto com muitos bons olhos. Acho até que foi uma oportunidade perdida não trazerem para o Brasil. Com certeza eu tiraria mais proveito vendo isso aqui do que Sonic X. Ia ter curado meu autismo, provavelmente. Eu acho interessante trazer esse tom nostálgico para Eureka 7 porque foi um anime criado com a nostalgia em mente, com tópicos e mensagens adultas com a perspectiva voltada para que pré-adolescentes tenham acesso a esse ponto de vista, sendo feito para crianças em mente, mas também tem aquelas cenas feitas para os pais das crianças assistirem e se engajarem quando pensam que vão cair no sono. Tomoki Kyodo, o diretor da série, disse que se baseou muito na subcultura de sua geração, o que é visível na estética, na trilha sonora e até no nome dos episódios, com cada um sendo nomeado em homenagem às músicas de artistas famosos dos anos 90 e 80 como os Beatles, Beastie Boys, Oasis e Bjork. Olha, eu já sou um cara que vive à base de música, então no momento que você falou Bjork, você me venceu, eu vou ver o seu anime. Essa sensação do crepúsculo do sentimento de admiração juvenil com o anoitecer simbolizando o começo da vida adulta e o período transitório com suas responsabilidades é algo que permeia a série em todos os seus aspectos. E ao lado da juventude, anda com ela a rebeldia, aquela vontade visceral de desobedecer as regras do mundo e traçar o seu próprio caminho sem ligar para o que as autoridades pensam. O que é bastante apropriado, já que a Eureka 7, antes de ser roteirizada, teve como base uma série de entrevistas que Dai Sato fez com surfistas para entender um pouco mais sobre seus estilos de vida
para dar uma emulada melhor na vibe tropical do anime. Os mechas de Eureka 7 lutam bastante no ar, mas eles não necessariamente voam. Os LFOs, Light Finding Operators, surfam no ar usando trapars, partículas de luz que funcionam como correntes de vento originadas da energia dos corais. Os corais em Eureka 7 evoluíram de forma que alcançaram inteligência, então apesar deles parecerem assim, eles também podem parecer assim. Esses hoverboards usados tanto pelos humanos quanto pelos mechas dão uma sensação muito naturalista para a série. É um anime muito expressivo e hippie em vários quesitos, desde seu amor por diferentes culturas e etnias, pelo seu esforço ativo em compreendê-las antes de julgá-las. Esse é facilmente o anime mais bonito de 2005. Eu amo ver a animação fluida com as próprias ondas trapaças que o LFO surfa, sem contar o contraste de cores quentes e frias. Os designs dos personagens os deixando facilmente identificáveis e icônicos, mesmo não tendo uma função grande na história. Tudo isso combina para formar uma visão nostálgica independente de sua idade ou da época em que você cresceu, dando a sensação da visão da infância nos olhos de um adulto visto pelos criadores e por espectadores em comum. A trilha sonora de Eureka 7 é outro ponto alto que também emula a diversidade cultural dando jus aos nomes dos episódios. É techno, é trance, é J-pop, é clássico, mas em todas as instâncias é cinemático, sempre lhe dando a sensação de que você está traçando novos horizontes no céu azul. Eles conseguiram chamar o Flow, não esse Flow, porra, o Flow que presta. Eles conseguiram chamar a banda Flow para fazer uma das aberturas mais fodas e marcantes dos animes na época em que eles ainda estavam fazendo bangers nas aberturas de Naruto. E de alguma forma essa não é nem a melhor abertura de Eureka 7. Shonen Heart combina muito mais com a estética do anime do que Days. Mas Days também dá uma sensação bem épica, sem contar que o começo da música tem a mesma progressão melódica de Baka Mitai. Mas em termos narrativos, Eureka 7 consegue fazer uma boa aterrissagem no território de animes bons, além de sua estética? Bom, é o que iremos analisar hoje. Esse é o nosso protagonista Renton Thurston, e para completar os clichês de protagonistas, ele perdeu sua mãe quando nasceu, seu pai em um acidente desconhecido, e sua irmã também. Morando com seu avô Axel em uma vida tediosa na oficina de garagem dele, tanto seu avô quanto seu pai têm conquistas incríveis. Adrock por descobrir o Nirvash Type Zero, um robô biomecânico também feito de corais com a ajuda de plugs externos chamados Compact Drives, fazem com que os LFOs consigam ser pilotados em massa por qualquer um que deseje utilizá-los, assim como a piloto do Nirvash Eureka. E Axel por ajudar no design da prancha do Nirvash. E com todos os homens na sua família sendo notoriamente conhecidos, ele esperava pelo dia em que poderia ter uma aventura que lhe daria satisfação e reconhecimento. Mal sabia ele que essa chamada para uma aventura iria literalmente cair em cima dele. Essa aspirante a Rei Ayanami aqui é a Eureka. Só tem uma delas no show, então não me pergunte porque o nome do show é Eureka 7. Considerando que ela é mãe com o tamanho e a idade dela, o nome do anime devia ser Shareka. A Eureka é a única que consegue pilotar o Nirvash sendo Drive. Ela faz parte de um grupo de lutadores pela liberdade conhecidos como Gecko State, com seu líder Holland Novak sendo um desertor das forças militares das Federações Unidas. Eles têm a reputação de serem super rebeldes entre os jovens, com direito a seu próprio fotógrafo e publicador da revista Rayout, romantizando suas vidas de celebridades dentro da nave Gecko. E com Adrock sendo o pai do Renton, somado ao Nirvash precisar de reparos de um profissional, ele se oferece para ser o técnico oficial do Gecko State e se juntar à causa deles. Só tem um pequeno probleminha com isso: ninguém respeita o Renton. Por eles estarem sempre fugindo de combates diretos com a Federação e caçando recompensas para reabastecer os combustíveis, eles acabam não precisando do Renton para muita coisa, e dado a idade dele e ele não ter nenhuma outra utilidade, ele vira o capacho e faz tudo do grupo. A única pessoa que não abusa de sua autoridade em cima dele é a Eureka, e com os filhos dela tratando ele mal por ver como os outros se comportam ao lado dele, nem assim ele tem muito descanso, assim aprendendo a lição de que nunca vale a pena conhecer seus heróis. Na maioria das vezes, a vida glamourizada que eles têm é balela, e eles vão se tratar feito merda. Aqui é onde eu geralmente separaria um anime longo por temporada, mas apesar de Eureka 7 ser um anime até que longuinho de 4 temporadas, a sensação é que é um anime de 30 episódios enchendo linguiça até chegar no 5. Por algum motivo imbecil, dos anos 80 até os 2000, a maioria dos animes não tinham pausas em suas produções de temporadas, que eram lançados continuamente. O problema era que tinha muitos animes que começavam a produção em tipo 5 milissegundos depois do autor lançar o segundo volume do mangá, e quando eles inevitavelmente chegavam onde o mangá estava, eles não faziam ideia do que faziam. Então eles tinham 3 opções: ou eles inventavam o desenrolar da história de onde o mangá parou, eles davam uma pausa na produção até chegar mais na frente, ou eles faziam os famigerados fillers. Seja lá o que acontecer no arco que o estúdio inventou, ele será tratado como inexistente. O progresso feito no arco de alguém será desfeito no fechar do próximo episódio, e ninguém vai se importar com a corrida. E apesar dessa prática começar a ir embora com o tempo, pelo menos com animes bons, suas ramificações ainda permeiam a indústria. Eureka 7 não segue a história de um mangá para se desenvolver, mas sofre de outro problema, que é ser um anime para crianças passado em horário nobre. Esse geralmente tem a produção notoriamente cabulosa porque eles nunca sabem se vão ser estendidos ou cancelados, a não ser que
sejam bem em cima da hora. E somado com o medo de fazer um arco muito elaborado quando a audiência infantil pode muito bem se perder por não poder ver o próximo episódio ou o passado, eles tinham que encher linguiça de alguma forma, nem que fosse fazendo uma reprise de episódios passados. Ou tendo um episódio onde eles não faziam praticamente nada de interessante, além de ensinar uma das personagens a usar maquiagem. Por isso assistir Eureka 7 às vezes me dá uma sensação de que estou surfando uma onda com o formato de um dado. Vez após vez, o anime entrega cena após cena que me faz ter certeza de que podia ser um dos shows mais fodas da história da animação, mas entre esses momentos é menos como se tivesse uma linha de continuidade, mas um leve gesto apontando para o próximo episódio interessante lá na frente. E eu perdoaria essa encheção de linguiça se fosse algo mais orgânico, se começasse como algo mais bobo e com baixas consequências e fosse eventualmente escalando para algo sério, mas é um zigue-zague completo na direção dos episódios. Então há vários episódios onde vemos os personagens parados no Gecko State, reclamando que não tem nada para fazer, ou histórias de um episódio inteiro que revelam apenas 20 segundos de informações pertinentes aos personagens. Não é como se eu tivesse que fazer um esforço para gostar desses personagens, eles são muito divertidos. Em especial o Eureka e Renton tem um romance super fofo que vai se desenvolvendo lentamente com o passar dos episódios. É deixado claro desde cedo que ele tem uma queda por ela, mas pela natureza kudere de Eureka, ele não faz ideia de como se aproximar dela de forma natural. A história pode ter todo esse esquema de contextos sociopolíticos e de mistérios que ainda estão a ser resolvidos, mas precisamos nos lembrar que isso tudo está na perspectiva do Renton, um adolescente que não sabe de nada da vida e está tão perdido e curioso para descobrir tudo quanto a audiência. E eu acredito que não tem nada mais infantil do que essa sensação de querer fazer e saber várias coisas ao mesmo tempo, mas nunca saber em qual caminho seguir. Assim como é um romance extremamente saudável entre duas pessoas comparado aos casais problemáticos de animes, porque não tem perversão, não tem malícia, não tem alguém constantemente pensando sexo. São crianças realmente confusas que querem se aceitar, mas não sabem nem quem são ainda. E por erros honestos causados pela sua falta de conhecimento, lentamente aprendem a aceitar o diferente após seus desentendimentos. Os três filhos da Eureka também são bem destacados. Eles ajudam bastante a se situar no tipo de personagem que sua mãe é, enquanto dando para Renton o desejo primordial masculino de ser pai de criança. As crianças foram vítimas de uma grande guerra e perseguição religiosa que aconteceu no mundo deles com um grupo conhecido como os Vodarak. Por eles venerarem a Terra e acreditarem que as origens da vida vêm da força natural da Terra, dos corais, isso ia contra a ideia das Federações Unidas, que acreditavam que os Vodarak eram idólatras do inimigo, causando o extermínio já que seu grupo virou alvo das forças militares na qual Tauro, Holland e Eureka trabalharam. Sim, desde jovem Eureka fazia parte das federações por ter sido encontrada na mina onde Adrock achou Nirvash, com Holland sendo responsável por ela após o desaparecimento de Adrock, e o evento que foi conhecido como o Primeiro Verão do Amor, uma tragédia que acordou os corais agressivamente que fizeram eles entrarem em guerra com os humanos também. Então nessa batalha de três facções, os Vodarak encontraram força e finalmente ver seus criadores e criaram uma resistência terrorista em cima deles. E foi com essa premissa que Eureka começou a invadir cidades e matar os pais de Link, Mater e Maurice. Mas sentindo pena deles ao ver o terror que estavam sentindo, decide adotá-los e dar para eles uma chance de sobreviver após se dar conta das monstruosidades que estava fazendo. Algo que tem consequências dado que ela retorna várias vezes a territórios Vodarak. E mesmo com Holland tendo deserdado as federações pelo bem da Eureka, eles não têm exatamente por onde correr. Então eles servem como uma ponte muito legal para o amor de Eureka e Renton florescer. Como a Eureka é uma versão humanoide dos coralianos, ela serve como um reflexo do ambiente das interações humanas que ela tem em seu círculo. Se ela vê apenas a guerra e a frieza, ela será um soldado frio e sem emoção, mas ao conhecer Renton, ela vai se abrindo e transformando-se numa esponja de amor e compreensão após saber como lidar com suas emoções e sua identidade, independente dos tropeços no caminho. Infelizmente eu não posso falar o mesmo do elenco de apoio. Com certeza tem muitos personagens e eles têm designs muito marcantes, mas se fosse para dizer o propósito deles na história, dá para resumir eles em uma frase, se isso. Alguns personagens de apoio até complementam essa mensagem, mas não com consistência. Tomemos como exemplo Tauro e Holland. Como Nirvash tem dois acentos e Eureka, sendo uma coraliana, consegue ser a única a controlar o bicho, Holland espera ser aceita a usar o Nirvash com a aprovação de Eureka, mas por ela ter esse interesse e apego pelo Renton, é ele quem acaba usando o Nirvash, e ele não aceita isso muito bem. Descrever a reação de Holland como um exagero é um eufemismo e meio. Uma coisa é você dar um tapa numa criança, o Holland por poucas vezes não fazia aqueles ataques especiais de Yakuza no pobre do moleque. Sem provocação nenhuma também, só bastava o Renton contrariar o que ele falasse ou fazer uma simples pergunta que ele já tomava na cara. São muitas poucas vezes que um homem adulto é justificado em bater numa criança, então ver Holland fazendo isso repetidamente por pura birra é algo que dificilmente vai agradar a audiência. Eu mesmo demorei até o final do anime pra achar que ele se redimiu, e até ali eu esperava ele continuar um babaca. Acaba que ele ainda continua um babaca, mas é revelado um pouco dos seus motivos. Ele se relacionou com a irmã do Renton antes do começo da série e viu ela ficando cada vez mais obcecada com o desaparecimento de seu pai, pesquisando sobre os corais e o fenômeno Seven Swell, que aparentemente destruiu tudo ao seu redor, incluindo seu pai quando aconteceu.
aconteceu. Holland acaba ficando com raiva do pai do Renton e, por consequência, o próprio Renton, e somado com o motivo anterior, fez com que ele tivesse um ressentimento que virou ódio. O relacionamento de Eureka e Renton tem um certo paralelo com o de Talro e Holland, tendo aquela comparação generacional de como a geração mais nova é sempre vista de forma inferior pela mais velha, enquanto na mesma proporção é esperado fazer tudo melhor. E apesar dessa quebra de expectativa ser elaborada no desenvolvimento dos quatro, eu deveria falar dos três, porque eu sinto que a Talro, assim como muitos dos outros ali, estão de enfeite na nave. Se eu tivesse que elaborar meus pensamentos sobre ela, seria, pelo amor de Deus, mulher, sobe essa calça. Porra, ficou pior. Eu acho interessante que ela tenha um redesign. A Eureka mesmo passa não só por um, mas 4 designs durante a história. Geralmente o design do seu personagem principal é algo que tem que se manter fiel ao papel de referência dado para os animadores. Se um redesign tem que acontecer, ele precisa ser sutil, e se não for, ele precisa ser delegado a uma transformação. Algo que poderá ser deixado de lado para o formato original poder voltar alguma hora. Mas os redesigns da Eureka 7 para a Careca 7 conseguem ser drásticos e ao mesmo tempo evidenciando a metamorfose que a própria Eureka tem durante sua aventura. Mas esses designs não compensam personagens esquecidos. Por exemplo, tem o Matthew, que pela roupa dele parece que ele é brasileiro, e isso é o mais marcante que eu consigo dizer sobre ele. Ele, assim como os outros do Gecko State, dirigem seus próprios LFOs, mas nenhum deles tem alguma cena que se compara a qualquer momento da Eureka ou do Renton no Nirvash. Tem o Stoner, ótimo nome, que também publica a revista Rayout e suas fotos, e também é o máximo que tem pra falar dele. Moondog, ele gosta de fazer sexo com a namorada no meio de um lugar velho abandonado com a possibilidade dos colegas dele o encontrar. Também não lembro mais de nada. Misha, a médica do time, e é só isso que ela é. Yep, ela com certeza é uma médica. O Gonzi é a coisa mais WTF dessa série. Ele passa o tempo todo fazendo porra nenhuma na nave, você vê a borra do chá e ficar no tapete dele. Aí no final da história a gente descobre que ele é um dos únicos outros humanos coralianos, além da Eureka e da Anemone, que tava esse tempo todo ali só pra testar a moralidade humana e depois some pra provar como testemunha que há bondade na Terra. Tá bom? Ok. O Gecko State não precisava de 18 pessoas. Eu acho que se tivesse 10 pessoas teria mais foco e menos distrações. Eu já vi animes com elencos maiores sendo mais marcantes para o público com bem menos episódios. Talvez porque eles ainda têm que equilibrar isso com personagens fora do Gecko State e a criação de mundo que eles nem expandiram ainda. Dewey Novak, irmão do Holland, é o manda-chuva das Federações Unidas e o responsável pela perseguição dos corais e a destruição da humanidade. Sabendo de uma antiga teoria sobre o limite da vida que diz que uma quantidade muito grande de vida inteligente no planeta eventualmente irá destruir a realidade, e com seu ódio sobre os corais e vontade de mostrar-se superior a eles, ele está disposto a destruir toda a humanidade e o resto da vida desde que sobrem alguns humanos vivos em troca do extermínio dos corais. Ele na última temporada tem um arco muito bem executado sobre sua família, com alusões sobre o livro O Ramo de Ouro de George Fraser, que por ser uma crônica sobre as primeiras religiões humanas da sociedade e suas crenças e rituais para purificar a Terra, o fez acreditar que o mesmo era necessário para fazer os humanos pararem de sacrificar a Terra para os corais em troca de sua segurança. Por isso ele tem um projeto de criar humanos que têm a mesma conexão com os LFOs como a Eureka tem com o Nirvash, criando humanos modificados geneticamente para emular os coralianos. A única que sobreviveu a esses experimentos foi a Anemone, e ainda assim ela precisa de medicamentos constantes que afetam seu estado físico e mental apenas para pilotar o mecha dela naturalmente, com as únicas pessoas que cuidam dela sendo seu serviçal e interesse amoroso Dominique e esse texugo cagão chamado Wilbur. Caso você ache o relacionamento de Renton e Eureka e seu amadurecimento emocional mútuo um pouco meloso demais, Dominique e Anemone são o relacionamento mais fé nas malucas que tem aqui. E apesar de Anemone ter seu arco com começo, meio e fim muito bem executado com direito a seu próprio Nirvash chamado The End, Dominique acaba ficando um pouco perdido nessa história. Ele tem vários encontros que fazem ele servir como um contraste a Renton de forma mais direta, com ele até indo conhecer o vovô Axel, mas apesar de ter um conhecimento mais próximo de quem o Renton é, isso não vai a lugar algum. Tem cara de ser um arco abortado que se perdeu em reescritas. O mesmo vale para alguns dos encerramentos que salientam a normalidade e irmandade e interações do elenco que só não vemos no anime. E eu vou chegar nesse argumento de que houve reescritas durante a produção do anime, mas antes eu gostaria de falar de alguns exemplos soltos sobre alguns episódios isolados que acabam tendo mais presença temática, emendando as pontas soltas da narrativa de uma forma muito melhor que os próprios arcos dos personagens. Eu falei que a Eureka era como um W mais cedo, e o ponto de subida vem justamente quando Holland expulsa Renton do Gecko State. E o Renton, tentando sobreviver sozinho, tenta descobrir o que ele consegue e o que ele pode fazer sem seu time. Andando sem rumo, ele acaba encontrando Will e Mark, uma mulher que parece estar morta, de tão paralisada que ela está em seu coma. E ao ver o cotidiano desse casal e conhecendo sua história sobre a síndrome do desespero, que causa as pessoas ficarem tão obcecadas com corais e compact drives que causam desespero aos seus amados pelo estado catatônico que as vítimas ficam. Renton então vai adquirindo o que não tinha antes de entrar no Gecko State, que era a maturidade emocional, ao entender que Will está presente na vida de Martha, e mesmo com ela provavelmente nunca se curando, ele precisa estar ali nos momentos de necessidade quando ela não tem mais ninguém,
porque é vê-la sorrindo que o faz ter motivos para continuar. E é com essa maturidade emocional que ele dá uma lição no Holland, assim tendo uma trégua eventual no espancamento diário que ele recebeu. E isso tudo acontece no melhor arco do anime, que é quando o Renton é adotado por Ray e Charles Binks, um casal que infelizmente não pode ter filhos porque o incidente de Seven Swell deixou o Ray infértil, fazendo eles terem uma raiva dos corais e da Eureka por saber que ela estava envolvida no que ocorreu. Juntando-se então com as Federações Unidas para destruir o Gekko State, eles coincidentemente se encontram com o Renton sem nenhum dos dois saberem das afiliações dos outros. Vendo que ele está perdido, eles decidem adotá-lo e tentam criá-lo como um filho, onde Renton não só momentaneamente cogita abandonar o Gekko State, mas também vê uma realidade onde tem seus dois pais presentes em sua vida. O que pega em um ponto fraco quando ele vê como é bem tratado, tendo boa comida, sendo servido ao invés de servir, basicamente o total oposto do grupo que ele tinha acabado de fugir. Com o compasso moral de Renton ainda ativo, eles trabalham com a recompensa para transportar uma menina Vodarak doente antes dela morrer para sua terra prometida. Renton protesta ao ver que ela ainda está viva e que ela precisaria apenas ser tratada no hospital, e apesar de ser mandada a respeitar as crenças das religiões deles, Renton não acredita em pós-vida e rapta ela para levá-la a um bom atendimento. Mas por aquela cidade ter um histórico de ter sido bombardeado por Vodaraks, uma menina em coma é vítima de violência porque ela serve como um bode expiatório no qual as vítimas dos ataques terroristas podem alcançar. Eu preciso comentar alguma coisa sobre os temas desse episódio, a irracionalidade da xenofobia e do racismo, como por causa das ações violentas de alguns, diversos são taxados como assassinos e precisam arcar com as consequências de uma figura extremista que não os representa. A perseguição de religiões orientais e como tentativas de retaliação são vistos como justificativa para seu extermínio, com o nome da maior organização propagadora da guerra no anime se chamando Federações Unidas. Tem horas que o subtexto de Eureka 7 é tão explícito que eu acho errado sequer chamar de subtexto. Para pôr o dedo na ferida mesmo, Renton eventualmente descobre sobre a missão de Ray e Charles e tem que escolher entre abandonar a família perfeita que acabou de encontrar e seu senso de lealdade por saber que, apesar dos problemas do Gekko State, eles estão do lado certo da história e não merecem morrer por desentendimentos pessoais. Mas independente de que lado Renton escolhesse, ele seria forçado a ver quem ama lutando até a morte. É uma série de eventos que muda completamente quem ele é. O que quase me fez esquecer que o motivo dele ter ficado assim foi porque ele descobriu que, quando ele destrói outros Eleforce com o Nirvash, ele está matando pessoas. Renton, você tem que entrar no mecha para pilotar ele, e você já viu os outros do Gekko State fazendo a mesma coisa. O que você achava que tinha dentro dos robôs? Os ursinhos carinhosos? O anime decai um pouco de novo, porque logo depois disso, Eureka 7 volta a ter progressão espaçada e agir como uma criança com déficit de atenção. O exemplo mais absurdo é no episódio 39. Tava na reta final com a putaria pronta para começar, e eles decidem fazer um episódio do Gekko State jogando bola para melhorar o trabalho em equipe deles. Tem personagens principais morrendo na tela e Dewey revelando a verdade sobre o seu plano final para destruir a Terra, e a gente tá vendo Super 11 com skin de Eureka 7. É tão ridículo que chega a ser hilário. É aí que eu falo sobre as reescritas que Eureka 7 teve, porque é possível ver resquícios de uma série mais edgy do anime que não aconteceu. Tem um fake out, acho que umas 2 vezes, de que o Holland ia morrer, e no final que Oda havia planejado que a Eureka ia morrer no final do anime, algo que foi ouvido pelos dubladores dela e do Renton, e eles imploraram para mudar o final por saber o quão adorado o casal principal era. Com isso que Oda relutantemente deixou o final mais otimista, algo que, como vamos ver mais na frente, ele nunca superou. O mangá consegue ser uma visão um pouco mais coesa do anime, apesar de ser um pouco mais edgy, porque lá os corelianos são um pouco mais monstruosos e personagens realmente sentem um pouco mais de pressão por terem pessoas que realmente morrem no decorrer da história. Ah, mas Takumi é um anime de criança, não podem matar gente para não deixar elas tristes. Pau no cu das crianças, porra, matem elas também. Pra mim não tem covardia maior do que omitir conceitos de morte em séries onde é uma oportunidade perfeita para matar um personagem, para ter um ótimo efeito emocional, e acaba sendo apenas um beijo porque não tiveram coragem de matar o boneco por medo da reação negativa dos fãs, apesar do personagem não ter mais nada para fazer na história e fica lá ocupando espaço até terminar. É ruim ensinar para as crianças que mortes acontecem, por acaso? As pessoas falam de Bambi até hoje só porque teve coragem de abordar esse tema. É algo que vale discutir. A ideia original de como o anime terminaria teve até uma versão alternativa colocada na TV que foi estreada durante um marketing para a sequência, apenas reutilizando clipes com dublagens novas para recontar os últimos 5 episódios. Nas duas histórias, o limite da vida é alcançado no momento que Dewey bombardeia a Terra para começar o seu plano de exterminar os corais. Nisso, Renton, Eureka e seus filhos atravessam uma grande barreira para entrar em contato com os coralianos e pararem o desastre. Exceto que eles descobrem que esse tempo todo, o planeta que eles moravam era a Terra. Dada a estranha natureza do mundo de Eureka 7, cheguei a acreditar por um
tempo que eles moravam numa versão alterada de algum planeta. Mas na verdade nem eles sabiam que moravam na antiga Terra. O plano de Dio em parte era sobre isso. Os humanos tiveram que fugir do planeta após os coralianos começarem a se fundir com o ecossistema, não entendendo que essa era apenas a forma dos coralianos tentarem se comunicar e se assimilar ao ambiente para entender os humanos. E ficando 10 mil anos no espaço enquanto os corais evoluíam, eles conseguiram fazer um planeta por fora do planeta Terra, e com seres humanos burros achando que tinham chegado num planeta novo, acabaram ficando por ali. O universo de repente para de funcionar quando perto dos grandes corais, o que faz o grupo lentamente aprender um pouco mais sobre tudo que aconteceu ali. Eles acabam vendo que é uma espécie de consciência coletiva entre os corais onde humanos também podem ser assimilados. Eu acho muito interessante que a irmã e o pai do Renton estavam lá, podendo finalmente se reencontrarem após tantos anos. Uma decisão criativa bem interessante foi que não encontraram um dublador que desse jus à figura paterna de Renton, e pelo peso do papel dele na história, ele acabou ficando como um personagem mudo, que deu um toque especial ao episódio e a sua direção única. E é aí que chega o ponto de divergência. No final que tivemos, Eureka vira responsável pelo controle dos corais e seu conjunto de pensamentos. Com o estopim da guerra, Dewey consegue manipular a Anemone para tentar usar sua afinidade pelas espécies para aniquilá-las por completo. Mas com a Eureka e Renton tirando ela do caminho, Eureka se encontra na posição difícil de ter que destruir a Terra pelo comando forçado de Dewey e dos coralianos, mas resistindo pela sua vontade de ver Renton e os filhos que tanto ama. Esse impasse dá tempo de Renton conseguir alcançá-la e deixar o Nirvash no lugar dela para fazer a escolha. E com o Nirvash sendo um ser vivo com suas próprias vontades que acompanhou essa resistência do grupo do Gecko State e considera a vontade dos seres humanos, ele decide unir Eureka e Renton enquanto separa o mundo dos coralianos e dos humanos para que os dois possam viver em paz. O nosso casal sumindo, mas depois de todas as dificuldades, estando finalmente juntos. No final alternativo isso não acontece, deixando o romance inconclusivo para dar uma ênfase na mensagem de que, talvez não estejamos prontos para um entendimento e uma responsabilidade maior com a personificação da natureza por termos a abusado tanto. Mas isso não impede um progresso de ser estabelecido futuramente. Então Eureka usa 7 eventos chaves de sua memória com a humanidade para prevenir o fim do mundo. Mas isso acaba fazendo ela desaparecer, assim dando sentido ao nome Eureka 7. Apesar de tudo estar salvo, Eureka e Renton não podem celebrar juntos. Mas Renton se mantém confiante que um dia eles irão se ver mais uma vez. Eu gostei mais desse final, por ter um toque maior de realismo na mensagem, mas a execução do final original foi bom o suficiente para eu não me incomodar com a mudança. De qualquer forma, tanto o romance quanto a temática da história é resolvida, apenas em um ângulo diferente. Eu sinceramente achei Eureka 7 uma experiência fenomenal, apesar de seus tropeços. Em parte é algo que até consigo absorver como algo de sua identidade por causa da produção da época e pelo fato de que obras e figuras contra o establishment geralmente sempre têm um caminho árduo a se traçar ou não conseguem se expressar muito bem. Por isso é uma cápsula do tempo dos anos 2000 que realmente reflete tudo de bom que aconteceu naquela época e seus assuntos contemporâneos. Até conseguiu virar uma franquia com direito a jogos, mangás, sequências, filmes e reboots, então eu fiquei muito animado para ver o resto que Eureka 7 tinha a oferecer. 3 anos após o término de Eureka 7, recebemos um filme que mantém o padrão de ter nomes baseados em músicas, Pocketful of Rainbows, que imagino que por ter medo do fantasma do Elvis Presley e processar o estúdio Bones por $1 bilhão, no ocidente foi chamado de Eureka 7, Durmam Bem, Jovens Amantes. Pessoalmente eu teria nomeado como Eureka 7 Bolso Cheio de Bosta, porque é um bom resumo para o que esse filme é. Esse filme possui várias adições e mudanças desnecessárias para a história da série de TV que você chega a se perguntar do motivo dele ter sido feito. Inicialmente eu pensei, ok, é um filme de Eureka 7, deve ser um compilado das partes cruciais do plot amassados numa sanduicheira para caber no formato de 2 horas. Ah, quem me dera que fosse isso. Uma coisa que eu devo mencionar foi que esse filme saciou minha dúvida de como seria se Eureka 7 tivesse sido dublado no Brasil. E a grande resposta é... Socorro! Me ajuda! Ai! Tá doendo! Confirmado. Retorne para a base imediatamente. Renton, por favor, me ajuda! Uma merda. Eu não gosto de desmerecer o trabalho de dubladores, especialmente os mais novos, agora que está entrando mais gente pra dublar do que antigamente. Mas a direção daqui deixa evidente que todo mundo só tratou isso aqui como mais um dinheirinho extra no bolso, e dada a qualidade do produto, eu não culpo eles. Então vou deixar algumas palavras de despedida, que devem ajudar você. As palavras são: Eu fiz de tudo pra te avisar! Por que você se envolveu nisso, Renton? Toda vez que eu escuto a dubladora da Eureka forçar a voz para dar essas esganiçadas, minha garganta arde por ela. Eu não sei porque quando eles são crianças, eles falam como se não tivessem dentes. Nirvash, não! Larga ela! Larga! Larga! Falar assim não te deixa mais juvenil, gente. Só faz você falar igual o Nando Moura imitando o garoto espertinho.
Tem também os problemas de adaptações dos nomes como Talho e Roland. Depois assassinou seu guardião, Roland Novak. Talho! 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 O que foi, Talho? Fica muito difícil levar esse filme a sério quando ele usa outra pronúncia para Roland se você é uma pessoa com fácil acesso ao Adobe Premiere que foi criado à base de YouTube público. O que aconteceu com o Roland? O Roland está aqui conosco na ponte. Você quer que a gente lute sem o Roland? Isso mesmo. Você deve estar se perguntando por que a Eureka e Renton estão juntos desde criança aqui. Bem, nessa continuidade sem sentido nenhum, eles se conhecem desde pequenos. Vários nomes foram mudados aqui, como por exemplo, Dewey não é mais irmão do Roland, e os coralianos mudaram seu nome para Ibagens, que por algum motivo não traduziram o nome na dublagem, então os nomes dos bichos ficaram como Eizo. Os Enzos estão avançando mais rápido que o esperado. Os Enzos pararam! Não há diferença entre os Enzo Gabriel e os coralianos. Eles usam até as mesmas animações da série de TV com mudanças mínimas. E todas essas mudanças superficiais foram feitas porque... Boa pergunta, na verdade, eu não sei por que mudaram isso. Geralmente eu tento procurar hermenêutica nos animes que se oferecem a ser mais intelectuais, mas nenhuma das mudanças aqui tem um propósito lógico. Eles só estão ali atrapalhando o material original. E você tem que aceitar que a história é assim porque o diretor do filme quis que fosse assim, e foda-se. Não tem o que entender, só é mal feito. Por algum motivo, Dominic é o cuidador da Eureka e do Renton quando crianças, e ele morre logo no começo do filme. A Anemone é uma velhaca e o Nirvash vira um bichinho de pelúcia que fica falando uki-u. Como assim, Mukyu? Eu acho que essa explicação eu sei de por que eles queriam vender algum boneco do Nirvash fofinho de fácil marketing. O pessoal do Gecko State são meio que os vilões da história. Tem alusões à Arca de Noé e à Terra do Nunca do Peter Pan por causa de um experimento que o Dewey desse universo fez, também implicando que ele é pedófilo. Fizeram eles envelhecerem 3 vezes mais rápido do que o normal, assim deixando eles mais novos do que o Renton nessa continuidade. A Eureka, na verdade, esse tempo todo era um robô expiatório usado para o Zenzo Gabriel, que se queimava no sol fazendo o Renton ter que matar membros do Gecko State porque eles tentaram estuprar a Eureka para mostrar que ela realmente tinha um corpo... Meu Deus do céu. No final do filme, pra acabar essa putaria toda, a Eureka vira uma menina de verdade usando MacGuffin, sei lá o que, pra trazê-los para um novo mundo onde não tem nada, a custo de deixar a Eureka de cabelo longo e retardada. Mas aí, pelo menos ela tá junto com o Renton, né? Que bom. Você conseguiu. Não acredito. Tem tanta coisa aqui que você se pergunta, por quê? Por que você faria isso? Parece que Kyoda estava tentando fazer a história mais complexa do que ela realmente podia ser. Então a ideia dele de deixar as coisas mais complexas é deixar elas mais difíceis de entender colocando elementos que simplesmente não cabem na narrativa. A única coisa que se manteve intacta foi o romance da Eureka com o Renton, mas a que custo? É tipo fazer um hambúrguer maior fazendo ele crescer para cima ao invés de crescer para os lados. E quando você vê, fez uma torre de Jenga cebosa que sequer parece um hambúrguer. É ridículo, é idiota, é sem sentido. E o pior de tudo é uma perda de seu tempo. Eu só espero que a O seja um pouco mais fiel aos conceitos da obra por ser uma sequência direta. Eureka 7 AO é estranho. Em um ponto de vista inicial, realmente parece uma sequência superficialmente fiel ao anime original. Tem uma ótima direção, os episódios também têm nomes de músicas, as cores são vivas e a animação é bastante fluida. Eles até chamaram a banda Flow de novo para a segunda abertura. Claramente foi uma produção de alto orçamento no quesito visual e sonoro. Mas quanto mais episódios vemos, mais eu me sentia que algo estava gravemente errado. E ao chegar no final, só pude lamentar pelo quão decepcionante foi essa perda de tempo. Com o final de Eureka 7 sendo tão fechado, é difícil pensar em uma boa ideia sobre o que uma sequência seria, ou sequer um motivo para fazer uma sequência. Bem, é aí que eu te lembro da importância de checar os créditos dos animes para você saber quem está fazendo seu entretenimento. Tomoki Kyoda retornou como diretor do anime, mas você pode ver que nem Daisato nem nenhum dos 7 escritores voltaram para fazer o AO. Também vale lembrar que essa produção na verdade só aconteceu porque o estúdio Bones não possuía nenhuma produção original de valor, além de Eureka 7, e queriam ganhar em cima de algo que não fossem adaptações de mangás nos quais eles perderiam faturamento por causa das licenciaturas. Isso na verdade é mais comum que vocês imaginam, é por isso que saíram 500 sequências de Ghost in the Shell, Gunbuster ou Fully Cooley sem obrigação nenhuma de manter o nível de qualidade do original. As empresas não são suas amigas e irão cavar qualquer cova desde que dê alguma migalha de dinheiro para eles. Isso não é novidade. É difícil pesquisar sobre a produção de AO devido ao quão reservado a indústria de animes é sobre suas produções, mas dadas as ações do Kyoda em Eureka 7 AO e em produções subsequentes, tudo indica que ele é uma pessoa cabeça dura e extremamente difícil de se trabalhar. Mas assim, não é porque Eureka 7 não precisava de uma continuação que a série não tinha potencial
especial para um. É um mundo vasto e, como os jogos e os mangás já mostraram, há espaço para contar histórias antes, durante e depois da série principal. Ainda bem que a sequência pegou todas essas ideias e jogou no lixo. Ao invés de simplesmente fazer uma história de fácil compreensão ou uma sequência direta no mundo deles, a Eureka 7AO opta em fazer uma história sobre viagens no tempo e universos paralelos. Eba! Todo mundo ama a teoria do multiverso, com certeza é um conceito extremamente manjado que raramente é feito de forma coerente e engajante que as pessoas sempre estão pedindo por mais. Pela maioria do tempo em Eureka 7AO, nós acompanhamos uma história que não sabe nem dos temas que quer elaborar e que falha nos mais básicos elementos da sua narrativa. A AO se passa no nosso mundo, antes dos corais sequer invadirem a Terra, e a Ofukai, morando em Okinawa, que teve independência do Japão após a ocupação dos Estados Unidos, tem uma grande curiosidade em conhecer sua mãe, Eureka. Mas tá, como você me pergunta? Como é que essa história se passa no passado se o filho da Eureka e Durento estão há milhares de anos no futuro? É aí que vem a parada dos universos paralelos. Você lembra quando a Eureka e o Durento viajaram para outro mundo separando os humanos dos corais no fim do anime original? Pois bem, a Eureka 7AO, pelo visto, levou isso para o sentido literal e interpretou os corais indo para outro mundo como indo para outras dimensões. Aparentemente, dentro dos corais havia uma substância que faziam eles capazes de irem para mundos paralelos e a Eureka acabou presa entre mundos tentando voltar para o original enquanto ela estava grávida. E agora os corais, não os coralianos, os corais, em nenhum momento esses bonecos aqui pegaram as formas que tinham no original, estão vindo para o passado. E com isso temos um novo inimigo ameaçando o planeta, os Secrets, que, parafraseando a explicação que deu no anime, são as células brancas do planeta e... Na verdade, a explicação fica por isso mesmo. Sabe, aqueles bichos da série original com poder cósmico que se juntaram aos corais e explodem e destroem um mundo que nunca foram mencionados antes por algum motivo, claramente planejado desde o começo, é. Então, ao invés de uma narrativa falando sobre o que aconteceu depois de Eureka 7, temos 3 narrativas que precisamos explicar ao mesmo tempo. O mundo do passado do AO e ele tentando procurar a mãe dele, o mundo do futuro e o que aconteceu com a Eureka e a relação quase inexistente que existe entre o original e o AO, sem contar a explicação dos Secrets e como eles irão derrotá-los nesse universo. Era difícil só fazer uma história normal? Põe o AO sendo criado pelo elenco que conhecemos e vemos como o pessoal reage com ele amadurecendo e tentando se comparar ao Oriental enquanto uma nova ameaça está por perto, não é mais simples assim? E o pior é que esse anime não tem o tempo de 50 episódios para estabelecer todas essas relações e personagens de seus mundos como o original. A AO só tem 24 episódios, então qualquer momento dramático e tenso que eles tentam fazer com os personagens acaba sendo extremamente raso e inconsequente porque você não viu nada significativo com eles para se importar. Demora um total de 12 episódios apenas para a Eureka ter uma aparição física nessa jossa. Então passamos por um bom tempo vendo o AO querendo achar a mãe dele e tentando ajudar sua amiga Naru, que aparentemente tem uma asma causada pelos corais que se fundiram no seu corpo. Ela é pega por um personagem misterioso chamado Truth. Os nomes desses bonecos têm a sutileza de um personagem do Kojima, como podem ver, que tem a capacidade de se transformar em qualquer pessoa. E eu achei uma ideia muito legal até ver que a forma que ele decide manter é desse boy aqui. Tantas opções e você escolheu o medíocre. É engraçado que a Naru parece ser alguém que tem uma profunda amizade com a AO, mas no momento que ela é oferecida uma chance de ser curada, ela abandona ele de primeira para ficar com o Tio. A história meio que para por aí, porque depois que o AO é pego pilotando Nirvash, ele é adotado pelo substituto do Gekko State desse mundo, o Generation Blue. Esses personagens são extremamente esquecíveis, a presença deles se resume a falar tecno blá 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 para esconder que não tem nada de importante. Por algum motivo, há várias outras regras que são muito bem estabelecidas no original que são completamente mudadas no AO sem motivo nenhum. Por exemplo, tem esses IFOs substituindo os LFOs do original, onde eles dizem que só crianças podem dirigi-los porque as crianças estão mais acostumadas com os trapaços, por seus corpos jovens terem uma conexão maior com a natureza. Que? Não seria mais fácil colocar adultos ali como tinha antes, já que eles têm um treinamento decente e têm uma ideia do tipo de pessoas que são antes de colocar uma arma na criança? Porque as crianças têm uma conexão maior com a natureza exclusivamente se elas estão menos tempo no mundo. Quer dizer que alguém que mora numa floresta sabe menos dos trapazes e dos corais do que os pilotos? A verdadeira explicação é óbvia, a maioria dos mechas tem crianças e adolescentes pilotando robôs, então eles queriam copiar as normas do gênero colocando gente da idade do AO ali. Mas nem isso faz sentido, porque se o ponto é ter compatibilidade com os trapazes dos corais para derrotar os Secrets, isso não faria a Naru a melhor piloto em potencial ali, já que os corais estão se fundindo com os seres humanos? A gente sabe pelo original que eles só estavam fazendo isso para tentar se comunicar com os humanos, mas agora eles só estão matando gente mesmo e prejudicando todo mundo. A Eureka vai falar disso eventualmente, né? A propósito, o nome é super criativo, né? AO, não é de Astral Ocean, mas é de AO, entendeu? Do japonês, azul.
Tem muitas obras sequências que ficam nessa ereção meia bomba de não saber se fazem algo original ou se ficam vivendo de alusões nostálgicas à obra original. E nas duas instâncias, eles perdem na comparação por não saber se diferenciar. Os personagens aqui são extremamente sensuais e esquecíveis porque, de novo, a história não tem direção nenhuma. O único personagem que eu lembro do nome além de Truth, o Aoi e a Naru é a Elena Peoples. E é porque ela é insuportavelmente irritante, sempre soltando frases como "Well, guys, estamos no anime, isso me lembra daquele mangá de Evangelion que fez um negócio parecido. Você tá agindo igual a Yandere agora, oh my god." O tipo de piada de baixo esforço que você viria em Family Guy. Tem uma hora que ela larga o Aoi fora da casa dela e tranca a porta na cara dele pra tomar banho e ela fala "Fanservice, fanservice." Tipo... Qual o ponto disso? Pra mostrar aquela otaku? Apontar que estão fazendo clichês? Só porque você é autociente não quer dizer que você é melhor do que o clichê. Apontar pro conceito não é uma piada. Uau, galera, isso é definitivamente um vídeo do YouTube do canal Takumi Enferrujado, não é? Toque, toque. Quem é? Meu Deus, Takumi from Brazil! E acaba que a Helena, na verdade, pelo nome já dizer o spoiler, é outra pessoa. Então eu achei que essa personalidade Weeby era só pra ela se manter no personagem, mas não, ela é assim porque sim. E quando você nota que tentaram fazer algo trágico com o arco dela, porque ela ficou presa em outro universo por causa da Eureka ter tentado salvá-la, ela então rouba a identidade de outra menina pra vazar informação aos Estados Unidos. Isso não vai a lugar nenhum, mas mesmo em momentos onde é pra ser sério, ela entra nessa personalidade otaku que tira completamente da cena. A única sensação que eu realmente tive de uma direção diferente que realmente mostrava a Aoi, Helena e a outra do grupo, esqueci o nome dela, foda-se. Eles sendo um verdadeiro time não foi nem na série principal, mas no OVA que eles lançaram como exclusivo para o jogo de PS3, onde eles viajam pela Suíça e acabam vendo todos os pontos turísticos e conhecendo um pouco mais sobre a cidade antes de derrotar o Secret. E esse formato episódico beneficia bastante o tipo de anime que a Eureka Seven Aoi devia tentar ser. Se bem que até ali eles tiveram que fazer alguma palhaçada como fazer o Aoi de crossdresser para ficar parecendo com a Eureka. Nossa, esse AO não lembra a Eureka de Eureka 7? Isso definitivamente é um Eureka 7 AO. Nossa, eu preferia estar vendo a Eureka 7. Pelo anime se passar no mundo que a gente conhece, talvez essa seria uma boa oportunidade de AO se diferenciar, tendo uma vibe meio volta ao mundo, sabe? Mas a arquitetura futurista desse lugar acaba em tirar qualquer senso de estética dos países. Olha, o Brasil... Não é igual? Dá pra ver minha casa daqui. Eles passam tão rápido nesses lugares que por mim se falassem que o anime todo se passa em Pindamonhangaba eu acreditava. A ideia de se passar em Okinawa é até interessante, porque aproveitando que minha cabeça ainda tá fresca do vídeo de Yakuza 3, Okinawa realmente teve uma ocupação pelos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, cujas bases de operação até hoje estão ativas. O começo realmente fala como Aoi sofreu discriminação pela sua mãe não ser de Okinawa, mesmo com ela desaparecida e com ele sendo nativo dali, e que independente do que ele fizesse, por sua mãe ter origem coreana, eles nunca iriam perdoar ele pela afiliação que ele tem no seu sangue. Isso é perfeito para um comentário sobre a xenofobia. Mas eles abandonam esse plot point no momento que a Eureka aparece. Sabe a regra da arma de Chekhov? Se no capítulo 1 você mostra uma arma, é porque no capítulo 3 você vai usar ela para atirar em alguém? Se tem algo que não é essencial na história, não dê atenção por aqui. O que eles fizeram foi mostrar a arma para no capítulo 3 jogar ela para a janela. Eu realmente espero que você não sinta falta de alguém mais além da Eureka e do Urento do Eureka 7 original, porque eles são os únicos que sequer são mencionados em AO. Dado o design da Naru, eu achei que ela seria filha do Holland com a Tauro, mas isso seria pedir demais da inteligência do Kyoda. Em parte é até melhor, porque eles não sofrem do assassinato de caráter que a Eureka e o Urento têm. Falando em arma, a segunda metade do anime é toda sobre tentar usar essa arma que deleta as coisas do universo para destruir os Secrets. Mas por algum motivo a Eureka se encontra com o Aoi e não sabe que é a mãe dele, porque a Eureka que ele encontra é uma Eureka grávida de outra criança. E no último episódio descobrimos que o verdadeiro motivo dessa putaria toda acontecer foi porque Eureka e Renton querem criar um mundo onde a Aoi viveria em paz sem os corais. Porque aparentemente a primeira filha deles, Amber, morreu porque juntar as células humanas e coralianas em um corpo só fazem os mestiços morrerem ao entrar em contato com trapás e corais. Hã? Calma aí, então os humanos podem usar os trapás para dirigirem LFOs e IFOs e até surfar no ar. Os coralianos literalmente são capazes de se tornarem um com a consciência de todos os coralianos e se fundirem com rochas, e os mestiços morrem ao entrar em contato com quem nenhum dos dois tinha problema. Isso não faz sentido nenhum. Vocês esqueceram da Nemone? Ela era uma coraliana artificial, ela não tinha problema nenhum com isso também. Se vocês quisessem algum motivo artificial para começar a história, só fala que as duas raças não tinham compatibilidade genética que fez com que a primeira filha deles morresse, sem nada dessa putaria de se transformar em pedra. Ah, mas aí eles não iam conseguir forçar esse negócio de viagem no tempo para colocar o Aoi em uma dimensão paralela, né?
Eu juro que teoria do multiverso estragou irreversivelmente a ficção científica. Isso de alguma forma convenceu a Eureka e o Renton que precisavam impedir o mundo de ser consumido pelos corais. E a única forma de fazer isso é os destruindo? Sério? Vocês vão contra toda a base do anime original sobre entender o diferente só para ter um Sakugas? Ótimo, que final incrível que ajuda na continuidade entre as obras. O amor nunca vence contra o ódio. Dewey estava certo. A única forma de resolver conflitos entre os estrangeiros é matando todos eles. Ótima ideia! Sério, se vocês estão afim de escrever uma história e você tem a oportunidade de contar ela sem precisar usar de viagens no tempo ou universos paralelos, faça sem. São poucas as histórias que usam de viagem no tempo de forma que não causam um paradoxo, porque é muito fácil esquecer de uma falha na lógica durante a reescrita. Aqui mesmo não faz sentido, eu não ligo de que universo paralelo esse Renton veio. Ele nunca diria que é pra matar coralianos. Então quer dizer que se o AU no final usa uma arma que deleta coisas de resistência para os corais pararem de existir, isso não quer dizer que eles deixaram de existir em outros universos também? Se os corais não existem agora, quer dizer que eles nunca existiram, o que impede a Eureka de existir ou de ficar presa no espaço-tempo ou dos eventos do anime original acontecerem que culminavam no nascimento do AO? Meus parabéns, você criou um paradoxo do avô. Na real, esquece isso, eles não conseguem nem seguir a própria continuidade, eles acabaram com os corais e consequentemente com os trapalhos no episódio final. Mas o último momento do anime é o AO pulando no universo e começando a surfar. Como é que você vai surfar no ar se não tem trapaz, porra? Você vai morrer, AO! Eu tô claramente pensando nessa história mais do que os próprios criadores, mas é realmente incrível como eles complicaram algo tão simples como uma história que acontece depois de Eureka 7 original. O fato da produção ser tão bagunçada que eles tiveram que lançar uma versão estendida do episódio final, o One More Time, 5 anos depois de um patinco, mostraram a prioridade do Studio Bones. Esse é um problema que só iria ser gravado nos filmes seguintes, mas também queria revelar sobre o porquê de Tomoki Kyoda estar fazendo todas essas produções ruins de propósito. Uau, isso aqui é facilmente a pior coisa que eu vi esse ano. Talvez a pior trilogia de filmes que eu já vi. Isso aqui faz os filmes do Project Ito parecer a filmografia do Scorsese. Você tem que fazer um esforço ativo para fazer algo ruim assim. E quem diria, esse é exatamente o caso. Em 2019, o site Otaquest conseguiu entrar em contato para entrevistar o escritor Dai Sato, o designer da série Kenichi Yoshida e Tomoki Kyoda para hypar o terceiro filme da trilogia reboot da série Eureka 7, High Evolution. E no caso de Dai Sato e Yoshida, os dois tiveram uma entrevista bem normal e até animada, falando sobre as experiências positivas que tiveram trabalhando no anime 15 anos atrás. Mas a entrevista de Kyoda mostra muito sobre a mentalidade dele enquanto ele fazia esses filmes, indo contra praticamente tudo que a temática de Eureka 7 se posicionava. E o jeito que ele desvia das perguntas mais simples e diretas mostra como ele simplesmente não está nem aí para a série, só liga em como sua carreira pode ser alavancada como um verdadeiro artista autoral. Gostaríamos de saber qual é o tema por trás de Eureka 7. Como diretor, como você vê Eureka, Sr. Kyoda? Não acho que a resposta para isso tenha sido revelada. Nem acho que precisa ser. Podemos ter apenas uma dica? Você se sentiu insatisfeito com a produção original? Agora você está tentando me fazer dar uma resposta sensacionalista. Isso não é jornalismo. E acho que isso é um hábito dos repórteres do Japão há muito tempo. Portanto, eu não tenho a obrigação de responder a isso. Que porra você tá falando, cara? Ele só fez uma pergunta. Bastava responder sim ou não. Detesto me repetir, mas não acredito que haja necessidade de deixar claro um tema. A série de televisão original Eureka 7 não tinha um tema direto. Tem se falado muito sobre contracultura na série, mas também não foi a base sobre a qual seu mundo foi criado. Não me importo com todos esses equívocos, mas eles são mais uma razão pelo qual quero distanciar esta série atual de tais alusões. Anime não é uma indústria onde você pode colocar as opiniões de uma pessoa na tela. Não seria uma tarefa fácil colocar meus próprios sentimentos atuais na tela. O que mudou nesses 15 anos é que agora me sinto preparado para construir uma configuração onde possamos nos aproximar deste nível de autorismo, juntos com meus amigos do estúdio. Cara, tem tanta coisa errada nessas falas dele que eu não sei por onde começar. Ele fala como se por causa de contratos e produções é impossível falar de uma coisa só e fazer um filme ou uma série de TV sobre suas emoções. E a forma de provar isso é ir contra tudo que a história original tinha em termos de identidade. Identidade que não foi ele que fez, foi o Dai Sato que foi entrevistar surfistas. Então claro que ele não vai achar significado na cultura que a série original demonstra, claramente mostrando que o time dele era essencial para ele ser um bom diretor e não o contrário. É por isso que eu falo da importância de saber sobre o staff dos trabalhos dos outros. As pessoas acham que só porque um anime é dirigido
dirigido por algum nome renomado, ele vai ser automaticamente bom. Quando não é uma pessoa só que se responsabiliza por uma produção. Você pode ter o melhor time nas suas mãos, mas se você for um diretor incompetente que não quer fazer algo que preste, nada bom vai sair dali. Essa visão corporativista e utilitarista reduz tanto o que uma arte pode ser que faz Kyoda parecer contra qualquer espécie de expressão artística. Sim, é difícil empurrar sua visão e mantê-la intacta em uma indústria tão cruel quanto a de animes. É fácil olhar para o mar de secais genéricos e falar que a indústria morreu, mas você jogar a toalha e falar que você precisa de uma trilogia de filmes baseados na sua melhor obra para vender sua carreira e transcender o que veio antes, é uma ideia tão idiota. É igual quando o editor do Akira Toriyama disse que Dragon Ball não é sobre nada. Claro que você pensa isso, seu imbecil. Você é um engomadinho que só liga pro número das vendas. Eu não sei se o Kyoda sabe disso, mas os trabalhos antigos dele, toda a carreira dele, na verdade, é arte. Não interessa se você fez algo atemporal e revolucionário para seu gênero ou um pedaço de bosta. Tudo aquilo é cheio de simbolismo e narrativas que são facilmente aplicados a diversos contextos do mundo real e que também falam muito sobre a pessoa que ele é. E o que Eureka 7 High Evolution diz sobre Kyoda é que ele é extremamente amargurado por saber que tudo de bom que Eureka 7 foi, não foi escrito por ele. E pelo final da série ter sido mudado e por ver todos os seus contemporâneos evoluindo para outros grandes projetos enquanto ele estava preso ao Eureka 7, ele se comprometeu a deixar a série cada vez mais edgy, trágica e sem sentido para propositalmente matar o interesse na obra. Ele virou o conformista que a série jurou derrotar, que eu não consigo me simpatizar nem um pouco por essa situação dele, porque isso foi 100% escolha dele. Ninguém estava pedindo por mais Eureka 7, especialmente depois de algo. Terceiriza isso para alguém que talvez tenha mais interesse que você, vá fazer o que você quiser ao invés de provar para todos que seu único marco na sua carreira funcionou apesar da sua presença e não por causa dela. Então, basicamente, 12 anos depois de Eureka 7 terminar e a porcaria que foi Eureka 7 AO, o Studio Bones queria voltar para uma produção mais segura, anunciando meio que um soft reboot e o que Pocket Full Rambos era para ser. Uma versão recontada dos eventos-chave do anime, colocando alguns elementos novos para consertar alguns problemas que haviam na obra, para atualizá-la para um público novo. Ou pelo menos foi assim que o marketing mentiu para os fãs. Talvez se te lembre de outro projeto que prometeu fazer um reboot da sua obra mais famosa, e que surpresa não é que Tomoki Kyoda acabou fazendo storyboards trabalhando para o primeiro filme dos reviews de Evangelho. É quase como se ele tivesse copiado todos os conceitos na cara dura, achando que ele possuía a mesma capacidade de direção do que o Stephen era. E por mais que doa dar crédito para o Hideaki Anno, pelo menos as ideias dele são bem mais originais e transformadoras de suas fontes do que o Tomoki Kyoda. Olha para esse pôster aqui, onde termina a inspiração e o plágio começa entre essas duas imagens. Por algum motivo, Kyoda falou que um dos temas que ele gostaria de abordar nesse novo Haevo ser sobre crianças que perderam seus pais, mas que podem crescer e acharem substitutos. Em primeiro lugar, mentira, nenhum dos filmes fala sobre isso além de talvez o segundo e o terceiro, e ainda assim de forma muito indireta e merda. Segundo lugar, isso está te lembrando alguma outra série? Por afundar a temática da rebeldia e do naturalismo de Eureka 7, você transforma esses filmes no que toda série de mecha morre de medo de ser comparada por leigos, uma cópia completa de Evangelho. Eu sei que Evangelho foi um dos poucos mechas que furou a bolha e todos são comparados com Eva desde então, mas quando você pega os mesmos conceitos do que antes era um show alegre para escrever uma meta-narrativa sobre sua crise de carreira, você meio que pediu por isso. Além do mais, os reviews de Evangelho se dão um trabalho de reanimar os primeiros episódios de Eva do zero digitalmente com o uso dos métodos atuais de animação. High Evolution não se dá o trabalho de fazer isso. Você está se perguntando por que eu não estou falando do filme ainda? Esse é o filme. 1 hora desse filme de 1 hora e meia, lançado em 2017, é só animação reciclada da época de 2005. Eles não se deram o trabalho de colocar em formato widescreen. Eu sei que é muito presunçoso um youtuber falar eu faço melhor, mas eu faço melhor, olha aqui, tá em widescreen. E não é nem recontado de forma coesa, a história pula direto pro meio do anime original para mostrar o arco de Ray e Charles com o Renton. E nem terminar eles conseguem porque eles ficam pulando para frente e para trás com os clipes do anime a ponto de se perderem completamente na história. Quem pediu para ver isso? A única mudança que eles fazem é colocar essas transições e textos que ninguém vai ler no meio do filme durante a primeira assistida. Eles tiveram a cara de pau de lançar isso no cinema. Dublado ainda. Dublaram essa merda no segundo filme pra PTBR também. Mas o terceiro filme não, porque quem caralho está assistindo Eureka 7 no ano de 2021? Ainda mais depois de tudo que o Kyoda fez. Essa trilogia originalmente era para sair um filme em cada ano, um em 2017, um em 2018 e um em 2019. O segundo filme por pouco não saiu em 2018 e o terceiro foi adiado para 2 anos depois. Isso num mundo pré-pandemia, adicionando com o fato do terceiro filme não ter nem o Yoshida nem o Sato no projeto, me mostra que o Kyoda provavelmente teve um chilique que fez eles irem embora do projeto.
Tem poucas evidências do que eu vou falar além de relatos de alguns usuários do Reddit e do 4chan, então você vai ter que confiar na minha palavra com isso. Mas de acordo com quem foi para a estreia do filme, todo mundo estava vibrando de hype quando viu os primeiros 20 minutos de material original, que realmente são bem executados. É conteúdo original, eles mostram o pai do Renton e a Eureka no primeiro Summer of Love e até mostram um negócio chamado a Caixa Negra, que vai ser um plot point importante para o resto dos filmes. Mas aí depois, quando voltou para a animação reciclada, todo mundo começou a vaiar e sair do filme, que era provavelmente a mesma reação que a audiência japonesa teve. Mas as nos Estados Unidos tiveram coragem de fazer o que ninguém no Japão teve. Kyoda estava nessa estreia e ficou indignado. Isso provavelmente foi o motivo dele ter adiado o filme para reescrevê-lo. Nada te mostra como um verdadeiro autor de visão forte e incomparável do que refazer toda a ideia de filmes que você tinha na sua cabeça porque você recebeu justa crítica. O único outro motivo que eu imagino ele ter adiado esse filme foi porque ele quis esperar a Rebuild of Eva acabar para ver se ele coincidentalmente tinha alguma outra inspiração para tirar. High Evolution 1 ainda termina com um teaser falso para o segundo filme Anemone. Digo falso porque nenhuma das cenas aparece no segundo filme. E como eu duvido que ele tenha feito a mesma coisa que os filmes Rebuilds fizeram de propósito, pelo trabalho que dá para reescrever isso tudo só para copiar exatamente o trabalho que você está copiando, eu prefiro pensar que ele só reescreveu o filme de ódio, mas nas duas instâncias foi por incompetência. Tem também as imagens promocionais que implicam que o primeiro filme seria sobre a Eureka, o segundo sobre a Anemone e o terceiro sobre Renton. A Eureka quase não aparece no primeiro filme e o Renton quase não aparece no terceiro. Então o único que realmente acerta foi o segundo filme. Eu duvido que isso tenha sido intencional, porque esses filmes são muito incompetentes para fazer um marketing falso assim. Que a Anemone que vemos não é nem a Anemone original da série, porque o segundo filme começa no mundo real, aparentemente dando continuidade da ideia do AO de que o nosso mundo, tipo o nosso, que eu e você existe, o mundo real, também existe nesse multiverso cagado. E a Anemone é tipo uma menina de verdade que perdeu o pai e está num experimento para salvar o mundo de 7 Eurekas, entendeu? Que onda gênio! Que ameaçaram destruir a Terra. 7 Eurekas, você pergunta, mas não era uma só? Pois é, acabou que a Eureka está amaldiçoada por causa dessa tal caixa preta e nunca conseguiu um final feliz porque o Renton sempre acaba morrendo. Não importa se é no mangá, no anime, no AO, na light novel, agora todos os finais, aparentemente felizes, acabam sendo arruinados. Tudo é canônico e tudo é ruim, então ela acaba reiniciando o mundo até chegar no mundo real para ver se consegue parar isso. Muito engraçado ver como Kyoda disse que haviam técnicas de animações da série de TV que hoje são obsoletas, mas ele não tem problema nenhum em trocar a resolução de widescreen para 4x3 para emular a Anemone indo e saindo dos universos. Ele também falou como o 3D ajuda muito para fazer técnicas de animações com mais praticidade, sendo que quase toda a animação desse filme teve a renderização claramente inacabada com os bonecos se mexendo a tipo 10 frames por segundo. Com certeza esse filme não foi rushado. Os animadores só não tiveram tempo para terminar as animações dele. É animação 3D, porra. Deixa essa merda renderizar. É só você deixar o computador parado. Qual é a pressa? Ninguém vai ver esse filme horrível. O Kyoda deve odiar o Dominic, sério. Não basta só ter matado ele off-screen no primeiro filme de Eureka 7. No Raevo agora ele só não existe. Ele é um programa dentro do celular da Anemone que só vira real quando ela vai para esse mundo paralelo. Celular ruim. Eu sou velho, amargurado, porque minha carreira não tem futuro e a mulher que eu queria pegar na faculdade não me deu bola, então eu vou estragar o único casal bem feito que eu não estraguei ainda. Vai chupar uma pica. O terceiro filme é tão irrelevante e inconsequente. Agora temos uma Eureka crescida cuidando uma tal de Iris em uma viagem de estrada, enquanto Dewey, que agora virou a porra do Virgil, vai tentar caçar elas usando seus brincos para a viagem interdimensional para matar elas. Mostrando de novo que o Kyoda não tem uma ideia original no cérebro dele. Eu devia me dar o trabalho de tentar fazer algum sentido disso aqui, porque eu não vou. Se alguém te espancar na rua com um taco de beisebol, você vai tentar fazer algum sentido das motivações da pessoa, filosofar e sinalizar conhecimento sobre pessoas horríveis, ou você vai mandar o filho da puta pra cadeia e tentar superar isso? Porque o mundo superou o Eureka 7. Apesar do Kyoda ainda estar chutando um monte de cinzas que um dia já foi um cachorro morto, a famosa já foi embora. Com muitas coisas na vida, elas vêm e vão. E não tem problema nenhum em migrar para o que é mais recente ou de mais qualidade. Não teve uma audiência nova vindo para a Eureka 7 porque os novatos que foram ver isso aqui provavelmente saíram extremamente confusos e vendo os verdadeiros fãs de Eureka 7 acreditaram que a decepção estava justificada. A trilogia High Evolution realmente é triste de se ver. Literalmente ninguém se beneficiou com isso. Kyoda teve um time inteiro à sua disposição para fazer a história que quisesse e ele escolheu ser odioso assim, cuspir na cara dos fãs diversas vezes. E isso em qualquer instância não é algo que se faz, independente do motivo, esse é o pessoal que vai te apoiar até o fim, independente do que você produzir. E fazer tanto esforço para mostrar que você não liga para ele só ia ter um único resultado. Todos os filmes foram fracasso de bilheteria e de recepção crítica. Os fãs sequer se deram o trabalho de assistir, já que o terceiro não chegou
chegou nem no top 10 de lançamentos da semana, que saiu na pandemia, enquanto o Hideaki Anno se aposentava de animes e ficava livre para ser diretor de filme de tokusatsu como ele queria, Kyoda, por só entender filmes autorais no nível mais raso e autorreferencial, queimou o filme dele com o estúdio Bones, com o time que acreditava nele, e a sua carreira de autor resultou em trabalhar em 4 episódios de Gundam Witch. Eu espero que tenha valido a pena. Boa sorte usando qualquer outra coisa no seu currículo para alavancar sua carreira, viu? Um reboot de Hazefon provavelmente não vai lhe dar a mesma atenção. Provavelmente também ele vai morrer nessa fossa medíocre que ele mesmo se colocou, nunca conseguindo fazer as ideias que ele queria, porque tudo que ele é capaz de fazer como autor é odiar e copiar. Nossa, que isso, eu não costumo ficar com raiva assim, galera, perdão. Pelo menos não com gente que não merece. Esse vídeo ficou ridiculamente maior do que eu pensei que ia ficar. Na real, eu só ia fazer um videozinho de Eureka 7, mas eu caí nesse buraco de minhoca que é as sequências e achei que algo realmente precisava ser dito, já que ninguém vai fazer isso no lugar. E por mais estranho que isso soe, apesar de eu falar mal do Kyoda e de Eureka 7 por mais da metade desse vídeo, eu não tiro o mérito da série de TV original e suas incríveis qualidades. Saber disso não me fez desgostar da série. Pelo contrário, deixou minha convicção ainda mais forte. Não importa o quanto o corporativismo tente manchar as imagens de uma arte que realmente tem um posicionamento único, o original sempre irá estar firme e forte ali. E por isso, a rebeldia de Eureka 7 se encontra mais forte do que nunca. Então é assim que os fãs de Star Wars se sentem depois que a Disney comprou a franquia. Que merda. Obrigado por assistir, galera. Não se esqueça de dar like, se inscrever e, acima de tudo, terem um bom dia. Recentemente batemos a marca de 10 mil inscritos, que era uma meta que eu queria alcançar esse ano, e conseguimos até com tempo de sobra. Eu sou muito grato por isso. Vou fazer um vídeo especial no futuro para comemorar, mas por enquanto eu acho que já podemos contar isso como um presente. Muito obrigado pelo seu tempo e até mais.